A janela é a porta ou a cancela? Se cava um buraco, perfurando minha parede, como uma fechadura para fora do meu prédio, a janela está na cavidade ou na moldura que a cerca? Tal qual um quadro, qual a função da moldura? Qual é a superfície da janela e, talvez mais central para o meu interesse, qual a sua fronteira, sua fresta? Ouço o vento pelas frestas da janela. Uma das coisas que mais me interessou nesse processo foi a relação entre definição e abertura. A gente encaminhou o projeto em torno de alguns rituais, de gravação, rituais de escuta. Primeiro, só gravar ao celular a sua janela e ver no que dá. Definição, abertura. Disso surge um ritual, o 8:30, porque uma das participantes trouxe uma gravação tomada nesse horário, entendido como especialmente interessante nesse local. Esse ritual então se generaliza. Todos devem gravar suas janelas às 8:30. Ou seja, a definição de uma regra a ser seguida e a abertura para o imprevisto. Gravar achando que algo vai acontecer nesse horário e não acontece, ou vice-versa. Por fim, essa regra é transformada. E se cada pessoa escolher sua própria 8:30, isso é, gravar no horário que considera o mais interessante em seu local? Agora, uma regra que se adapta à intenção, mas que igualmente depende do imprevisível. Não há como saber o que acontecerá ou não acontecerá quando apertamos o botão de gravar.
os empregados nessa gravação foram retirados de 2 áudios gravados da janela do apartamento, que dá de frente para uma praça. Há vários eventos sonoros que pontuam os dias da semana, outros as atividades e obras do prédio. Aqui foram empregados basicamente 2 áudios, um realizado às 9 da noite de uma sexta-feira, que é o do caminhão de entulho. Ele leva a caçamba cheia de entulho de obra e deixa uma vazia. E o outro que foi realizado às 4 horas da manhã, do dia 12 de outubro, uma festa na Marina da Glória. A nova forma para esses conteúdos sonoros foi organizada no Reaper e as gravações realizadas no Samsung. Bom, para essa composição, eu parti de uma reflexão que eu tive acerca do processo de gravar em si. Captando materiais para o projeto, eu fui percebendo o quão ativamente eu estou participando ou não da captação e quanto eu estou pensando as coisas que estão fora do que eu quero captar ali. Então, nessa coisa de você gravar e ter um ruído externo aleatório que te interrompe e faz você voltar, e enfim, essa imprevisibilidade que é super recorrente, ainda mais você gravando em casa, num espaço que não é o mais adequado, acabou se tornando uma coisa super recorrente, assim, ainda mais nesse 1 ano e meio em casa. Então eu pensei em fazer uma peça justamente que explorasse isso, um som que atropelasse o outro sem avisar. Então, como esse trem que está passando agora está atropelando o meu relato. Pois bem, Mas é isso. eu resolvi fazer esse relato 961 porque nesse horário um grupo de pessoas faz um treino preparatório que a gente acha que é para um curso de bombeiros. E eles batem palma, cantam alguns hinos aí, algumas músicas relativamente perto da minha casa, na rua ao lado. E às vezes é engraçado. Às vezes tem uma criança junto que fica contando junto com eles, mais motivada que alguns. Eu acho que tá dando pra ouvir. De certa forma, eu não me sinto incomodado, não. Apesar de ser uma coisa... Tá dando pra ouvir. A criança, eu acho que hoje ela não tá aí, não tá contando. Mas eu acho, de certa forma, não me incomoda, apesar de ser um barulho relativamente alto e frequente. Eu não sei se são as terças e quintas ou algo assim. Tem algumas vezes durante a semana. Eu acho até legal, inusitado. E, bom, espero que eles consigam, porque pelo visto eles estão se esforçando.
E além disso, os bombeiros são uma classe bem legal, né? Talvez os militares, a classe militar que eu tenha mais apreço. Esses dias minha janela tem estado fechada. A chuva entra, molha minha cama. Mas ontem eu gravei. Fim de semana é muito mais interessante. O consulado da China e o Itamaraty nada fala. Esta é a prática bolsonarista. Jogar molotov, queimar o prédio, jogar bombas nas embaixadas. É o governo da destruição. Fora Bolsonaro e sua quadrilha. Dos 5 anos que eu já vivi nesse Rio de Janeiro, 4 deles eu passei no Catete. Eu cheguei a me mudar pro prédio do lado, fiz uma mudança a pé, mas dei a sorte de encontrar um apartamento na mesma posição, com o Morro Santa Amaro na janela. Tá que agora a minha vista tá mais pra janela do vizinho, mas se esticar um pouquinho o pescoço até rola um pôr do sol. Moro eu e mais 2 pessoas num apartamento 100% LGBT. Um dado que seria, assim, totalmente irrelevante se a gente não estivesse vivendo esse contexto cheio de ódio. Eu lembro direitinho do momento que saiu o resultado dessa última eleição.
Um vizinho meu gritava na janela que a gente deveria morrer. Os dias foram passando e ele aumentava a lista das pessoas que deveriam ser mortas. Chegou ao ponto de gritar que quem anda de vermelho na rua deveria morrer. Eles pensam que vamos intimidar. Bomba no consulado chinês. Jogam molotov e tentam queimar o nosso apartamento. É a prática de Mussolini encarnada dos bolsonaristas. Fora Bolsonaro! Eis que no auge dos panelaços surge essa figura icônica. Não só para os integrantes do apartamento, mas também agora para os integrantes do projeto da Janela Escutamos. O apelidado carinhosamente de vovô, todo dia às 20h30 vai para a janela e grita: Extra, extra, informe fora Bolsonaro. O rebuliço que um senhor e um megafone podem fazer com uma vizinhança pode ser gigante, acredite. Começaram os informes fora Bolsonaro, continuaram os gritos de ódio. Continuaram os informes. Garrafas começaram a ser lançadas. Continuaram os informes. E a vizinha religiosa achou que seria necessário colocar um louvor no último volume, porque o Bolsonaro não deveria, segundo ela, ser chamado de diabo. Um parênteses aqui, eu concordo com ela, afinal, né? Coitado do diabo. Enfim, continuaram os informes. Mais alto, mais forte, mais gente, trompetes e megafones, e veio fogo. Colocaram fogo na porta do apartamento de um senhor de idade que estava exercendo seu direito de se expressar democraticamente. Aliás, eu ouso dizer que ele estava exercendo seu direito de se expressar humanamente. Popularidade de Bolsonaro não chega a 30%. Olha Bolsonaro! O informe fora Bolsonaro sempre me enche de coragem, mas eu preciso confessar que nunca sai da minha cabeça que o fogo poderia ser aqui. E pensar que tudo isso começou numa janela. O áudio ao fundo foi gravado na janela do meu quarto no dia 18/9/2021. No meu relato sobre a minha janela durante a pandemia, as diversas janelas que eu tenho acesso durante a pandemia, tem uma coisa que permeia todo esse tempo assim, de quarentena, que é: eu tenho algumas opções, né, do que olhar. Não são muitas, mas eu posso escolher minimamente para onde eu quero olhar. E vira e mexe eu olho para os mesmos pontos, assim. E eu tenho a impressão de que eu só vejo o que eu vejo porque eu tô aqui dentro, sabe? Quando eu vejo, quando eu via, quando eu tava lá do lado de fora, eu não via a mesma coisa, sabe? Olhando daqui de dentro é diferente. Antes do som veio o animal que escuta. Não importa o fenômeno físico, sem escuta não há som. O animal pode ser pessoa ou bicho, também não importa. E ninguém sabe o que escuta a outra escuta, ou mesmo se escuta.
Nessa pequena e iniciante montagem, diferente daquilo que o gravador do celular capturou, há toda a intencionalidade do mundo. Não há controle total, pois ele não existe nunca, mas também não há descontrole, este fetiche de alguns e algumas. Para mim, pouco importa a fonte daquilo que escuto, pois sempre vou escutar do meu jeito. Uma escuta cheia que evita os inexoráveis filtros culturais, fisiológicos e psicológicos. Impossível. É uma escuta que se construiu junto com a minha vontade política. Todos ao invés de alguns, o coletivo acima do indivíduo, a inclusão ao invés da segregação. A Simbá e a caçamba do caminhão de lixo me comovem da mesma forma. A rádio e o podcast, a floresta e a cidade, as pessoas e os bichos, a orquestra sinfônica, o aparato digital eletroacústico e a fita cassete. Nessa montagem, falo da minha própria escuta, do desejo de a compartilhar com outras pessoas, da mesma forma como leio a prosa ficcional de tanta gente. Tua voz, teus sonhos, minha voz, meus sonhos. Só os valores da burguesia e da pequena burguesia segregam. Os detesto, e junto com a entropia que busca explodir meus filtros de escuta, tento destroçar dia após dia esses valores miseráveis e mesquinhos da cultura que me fez indivíduo. Que a minha escuta e a sua sejam cheias e do jeito que forem. Não importa a fonte, o som está em tudo.